Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade na aula de hoje ao tópico sobre crise da água e os seus efeitos socioambientais. A crise hídrica, ela já é uma realidade, né, que bilhões de pessoas vivenciam em todo o mundo, né? Um estudo, né, aponta que cerca de 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo já sofrem, né, com a falta de água em pelo menos um mês durante o ano. E essas populações mais atingidas, né, são aquelas populações mais carentes, mais pobres. E o problema é que essa crise ela tende a se agravar cada vez mais ao longo dos anos, caso não sejam tomadas medidas, né, para mitigar essa falta de água, essa crise hídrica. Uma pesquisa feita recentemente, por exemplo, mostra que em apenas 2 décadas, até 2040, cerca de 161 países vão ficar sem água, né? Vão enfrentar uma crise hídrica muito grande, uma crise hídrica extrema. E esses problemas gerados por essa crise hídrica vão nos afetar como sociedade de diferentes maneiras, além de também afetar, né, a nossa biodiversidade. As cidades elas podem colapsar porque tudo depende da água, né? Serviços públicos, como por exemplo hospitais, podem também parar. Nada funciona sem a água, né? Porque a falta de água afeta principalmente nesses locais a limpeza, por exemplo. Pode causar também a falta de energia naqueles países que utilizam, né, a água como principal fonte de geração de energia. E além disso, essa crise hídrica ela pode também gerar grandes conflitos entre os países, entre as nações, além também de afetar muito a economia. Isso vai acontecer, né? Essa crise hídrica tão iminente vai acontecer devido a alguns fatores, como por exemplo, a distribuição de água no nosso planeta, ela não é homogênea, na verdade ela é bastante desigual. Por exemplo, a água disponível, né? A água doce disponível na superfície terrestre para o consumo, ela está distribuída, a sua grande maioria está distribuída em poucos países. A distribuição, então, é bastante desigual. E, além disso, a falta de gestão, né, a falta de planejamento dos governos também contribui muito para essa crise hídrica. Para que a gente consiga mitigar isso, tem que ser tomadas medidas, né, feitos projetos para um planejamento adequado, uma execução adequada, a longo prazo também, para mitigar essa crise hídrica. O Brasil, por exemplo, é a maior potência hídrica do mundo, né? O Brasil concentra a maior parte dos recursos hídricos do planeta. E mesmo assim, aqui a gente também enfrenta essa crise hídrica. Por quê? Porque a distribuição de água no nosso território, assim como para o resto do mundo, é bastante desigual. E faltam também políticas públicas que visem esse planejamento e execução, né, de projetos que visem uma distribuição mais igualitária dessa água e que visem também a preservação desses recursos hídricos. No Brasil, se a gente for comparar a disponibilidade de água e também a população, né, entre as regiões, a gente vê uma certa desigualdade, né? Na região norte, por exemplo, onde a gente tem a maior parte da água disponível, é a região com a menor população do Brasil. E isso acontece o contrário na região sudeste, onde a gente tem a maior parte da população e uma pequena parte dos recursos hídricos disponíveis. Só que se a gente for analisar bem, esse não é o grande problema, né? O grande problema é o uso desordenado desses recursos hídricos, por alguns setores, principalmente.
50 empresas, por exemplo, usam a mesma quantidade de água que seria necessária para abastecer, né, suprir a demanda hídrica da metade da população do Brasil. Então, um uso muito desigual. E, além disso, essas empresas, além de usarem grande quantidade desses recursos hídricos, ainda contribuem para a poluição desses recursos hídricos e não desenvolvem medidas que possam mitigar os efeitos que elas causam, né? Aqui no Brasil, o agronegócio, né, é o setor que consome mais água. Além de ser o setor que gasta, né, que consome mais água, ele também desperdiça muita água. Desperdiça muita água e não devolve nem metade dessa água para a natureza, né? É muito chocante, porque além de gastar muita água, a água que esse setor ele recolhe, né? Ele captura, ele não gasta, ele desperdiça grande quantidade de água. Então isso chega a ser muito revoltante. E aí o que a gente vê, o que é ensinado, né, pra gente, principalmente nas escolas, é que a gente deve economizar água em casa, fechar a torneira, a escovar os dentes, fecha o chuveiro na hora do banho, quando não estiver utilizando a água. Claro que isso é importante, né? A gente tem que pensar mais consciente e não desperdiçar água. Mas a gente tem que entender que os maiores desperdícios de água vêm dos setores do agronegócio e indústria. E a gente tem que entender isso para que a gente consiga cobrar políticas públicas, né, que façam com que esses setores se responsabilizem por seus atos, desenvolvam políticas técnicas para que possam ser economizada a água, para que essa água seja devolvida ao meio ambiente e assim a gente possa mitigar esses efeitos da crise hídrica. Porque a gente sabe que tem como, né, esses setores economizar água, desenvolver tecnologias, desenvolver um planejamento adequado para economizar água, por exemplo, na irrigação, técnicas de plantio. Existem técnicas de plantio que vão ajudar na economia dessa água e nos outros setores também. A água, ela sempre teve e está atualmente no centro de grandes conflitos, grandes guerras pelo mundo. Seja desencadeando, né, esses conflitos, principalmente naquelas regiões fronteiriças, naquelas regiões onde tem escassez de água, onde essas nações elas vão disputar pela gestão, né, pelo uso exclusivo dessa água. Ou também seja como, por exemplo, uma espécie de arma, onde a água é utilizada para controlar, para atingir, né, populações. Por exemplo, como está acontecendo agora entre Israel e Palestina, né, onde tem um controle, Israel tem um controle da água e usa isso para atingir a população palestina. E à medida, né, que a crise hídrica ela vai se intensificando, a demanda de água vai ficando cada vez maior, esses conflitos vão ficando cada vez mais frequentes, vão crescendo mais, né, e vão gerando guerras por todo o mundo, principalmente nessas regiões mais de fronteira, nessas regiões em que a água é bastante escassa. A gente fica por aqui, né, com o nosso tema, crise hídrica e seus efeitos socioambientais, e fica uma reflexão, né, para a gente como sociedade pensar, né, qual o nosso papel nessa crise hídrica, o que a gente pode fazer para mitigar essa crise hídrica, como a gente pode cobrar, né, como sociedade, como cidadãos conscientes
dos governos e também das empresas, políticas públicas, né, para, ao longo prazo, mitigar os efeitos dessa crise hídrica.